Olá, galera do Bonsai Vale do Paraíba. Everaldo Souza para mais um vídeo. Se você ainda não é inscrito, vai lá, se inscreve. Se gostar do conteúdo, dá aquele joinha pra gente, beleza? Hoje nós vamos falar sobre as mirtáceas e a resposta de algumas delas no inverno. Eu sempre falo para vocês, né, de resposta, que as jabuticabeiras, principalmente, elas não param, né? Até no inverno elas respondem. Eu trouxe algumas amostras aqui para vocês em relação a isso. Sobre resposta de brotação, floração e frutificação. A jabuticabeira é uma das espécies que elas não param. Responde no inverno, muitas vezes até com frutificação. Ok? Então, eu queria falar um pouquinho para vocês sobre as mirtáceas. Às vezes a gente fala muito sobre mirtácea, mas não explica, né? Então, agora explico. As mirtáceas, elas são espécies aqui das Américas, tá? Por isso que a gente fala, né? A jabuticabeira, a pitangueira é uma originária, né, do Brasil. E às vezes nem sempre é do Brasil, né? Às vezes é das Américas aqui, ok? A gente fala muito o exemplo, vou dar só um exemplozinho. Pegou, né, ganhou-se um rótulo, a castanha, né? A castanha do Pará. A castanha do Pará, Pará. Beleza, é do Pará. Mas a gente sabe que ela não é a castanha do Pará, esse foi um rótulo que deram para ela. É a castanha da Amazônia. A castanha, ela se encontra em toda a Amazônia. Então não é só no Brasil, né? Tem outros países da América do Sul também. E enfim, então mais ou menos por aí. Então as mirtáceas, o que são mirtáceas? As mirtáceas, elas são as espécies de folhas planas, ok? Começando pelo jambo. O jambo é uma mirtácea, a pitanga é uma mirtácea, a uvalha é uma mirtácea, a goiaba é uma mirtácea, a araçá, né? A jabuticabeira, o cambuí e a eugênia. Essas são espécies que são mais, né, conhecidas no nosso país aqui, e boa parte delas a gente usa também para fazer bonsai, ok? E eu falei uns tempo atrás aí, se não me falha a memória, que o resedá também é uma mirtácea. Pior que não é uma mirtácea. Ele é uma planta de folha plana, mas ele não é uma mirtácea. O resedá, ele é originário da Ásia. Ásia, China ali, né, Vietnã, aquele pedaço ali no sudeste da Ásia, aqui embaixo, certo? Então, o resedá, ele, além de ser da Ásia, ele é da família da Litraceae. Litraceae, certo? Então é uma planta totalmente nada a ver com o Brasil, ele é de fora, beleza? Mas então, pessoal, algumas dessas espécies, né? Estou citando a jabuticaba. A jabuticaba, ela responde bem no inverno, sabe? Com brotações, com frutificações e florações. Repetindo, certo? Então, eu tô com 3 espéciezinhas aqui para eu mostrar para vocês como que elas estão nesse inverno agora, né? Nós estamos agora no comecinho de junho, mas olha só para vocês verem essa aqui, ó. Olha isso, como é que tá. Vou levar lá para vocês verem como que tá de flores. Aqui em cima, não sei, vou virar a câmera aqui, não sei se dá para ver, ó. Aqui em cima, ó. Lá em cima, quase na copa dela, tem flores, que no cantinho do vídeo, cantinho direito, né? E assim por diante. Então, olha para vocês verem, né? O que é uma planta bem adubada, né? Bem adubada, bem regada, e assim
por diante. Beleza? Então, galera, essa é uma prova, né, de que a planta, né, a jabuticaba, elas respondem, inclusive no inverno. Essa aqui, em especial, não sei se é por estar dentro da bacia ou o que é, mas eu tenho que arrancar broto dela direto. Direto. Olha aqui, ó. Ó. 1, 2, 3, 4 brotinhos. Se eu deixar, ele cresce, que é uma coisa. Né? Quer ver, ó? Vou tirar o broto aqui, ó. Ó, cheio de broto. Cheio de broto. Eu tenho que quebrar esses brotos, senão o que acontece? Os brotos, eles vão roubar a força da planta, né? Roubar a força da planta dela dar qualquer resultado. Se eu não quero um galho aqui, eu tenho que tirar o broto, né? Então, eu arranco o broto direto dessa cara aqui. Essa aqui é muito bruta, essa planta aqui, certo? Então, é isso daí. Agora eu vou pegar a outra aqui para vocês verem. Essa outra aqui. Essa aqui, pessoal, tá toda descabelada, tá? Mas ela vai ficar assim mesmo. Não vale a pena ficar mexendo nela, sabe? Não tem ganho, né? A gente não tem tanto ganho agora com ramificação. Então, deixa ela dar uma descabelada e se ela tá dando uma descabelada, ela vai frutificar, certo? E já tá frutificando. No inverno também. Menos, né, do que aquela outra. Mas olha, deixa eu ver se eu viro aqui. Não sei se dá pra ver. Mas tem algumas florações nela, tá? Olha aqui atrás, certo? Então é isso que eu queria mostrar para vocês, quanto à resposta, né, das mirtáceas, das jabuticabas, em especial, ok? Então é uma amostrinha de cada uma para vocês verem, beleza? E a menorzinha aqui, né, também, essa menorzinha aqui, eu tô fazendo uma compactação de galho nela, né, comecei, mas não terminei. Esse galho aqui, olha, tá cheio de broto, ó, tá vendo? Não sei se dá para vocês verem, vou mostrar para vocês também. Olha quanta gema, ó, olha quanta gema brotando, tá? E ela tem floração também. É pouquinho, né? Porque essa aqui é a segunda floração dessa planta. Essa planta nunca floresceu. Nunca floresceu. Mas ela é a segunda floração dela. Então ela está dando os primeiros. Ela está dando os primeiros indícios de floração. As três são híbridas, tá? As três são híbridas. Só que híbrida com espécies diferentes, beleza? Tanto uma quanto a outra, beleza? Então é isso aqui. E agora, vamos mudar o cenário. Eu sou sozinho aqui, galera, tá? Então, pedi um pouquinho de paciência para vocês. Ok? Deixa eu dar uma olhada aqui como é que tá essa engenhoca nossa aqui. Vamos levar para lá. Ok. Bom, aqui eu tenho uma outra uma outra situação de jabuticabeira, que agora eu vou tocar numa ferida, tá? Numa ferida que é o bonsai naturalista, certo? Então, vamos lá
Vamos falar um pouquinho desse cara aqui. Quando a gente ouve falar, quando a gente fala em bonsai naturalista, quando a gente ouve falar, o que vem primeiro na cabeça da gente? Walter Paul, né? Walter Paul, ele é o ícone ou um dos ícones do bonsai naturalista. Por que eu falei que eu vou tocar numa ferida? Porque o bonsai naturalista, tem gente que torce a cara, tem gente que torce o nariz, tem outros que não gosta, outros que falam que bonsai naturalista não existe, outros falam que o bonsai naturalista é só deixar crescer. Olha, a gente ou escuta de tudo, sabe? A gente ouve de tudo sobre bonsai naturalista, certo? Mas eu fiz um esboço aqui para vocês, né? Desculpa o desenho, tá? Mas eu fiz um esboço aqui de uma jabuticabeira, ok? Então, vou colocar lá para a gente levar mais pertinho para a gente falar sobre isso daqui. Então, aqui eu tenho uma jabuticabeira no estilo natural, né? Um estilo natural, ou melhor falando, um rokidashi, né? Rokidashi é a vassoura invertida. Bom, aqui eu fiz um exemplo aqui para vocês do trabalho que dá para se fazer um bonsai naturalista. E a jabuticabeira é um ótimo exemplo para fazer bonsai naturalista. Então, o que acontece? Eu coloquei a jabuticaba aqui num vaso e tudo e tal aqui, mas poderia ser uma bacia, com certeza poderia ser uma bacia, por quê? Porque ela está em desenvolvimento ainda. Então veja bem, ó, o que nós temos aqui de exemplo aqui? Nós temos um galho saindo para cá, temos outro galho saindo para cá, né? Temos um galho subindo aqui, mas o pior de tudo é um galho que está cruzando. Esse galho que está cruzando, né? Então, provavelmente esse galho que está cruzando, ele vai ter que sair. Vai ter que sair. E de repente, esses galhos aqui também, esses galhos da lateral, ele também pode sair. Então, essa conversinha de pessoas dizerem assim que o bonsai naturalista só deixar crescer sem intervenção, isso não funciona. Isso não funciona e não é verdade, tá? Não é verdade. Um bonsai do estilo naturalista, ele pode dar até mais trabalho do que um bonsai qualquer, um bonsai comum, certo? Vários estilos, né? Em vários estilos de bonsai, cada estilo tem o seu espinho, vamos dizer assim, né? Tem os seus porém. E no bonsai naturalista também, ele não vai deixar de ter os seus espinhos, porque criou-se um mito, né? Criou-se uma narrativa de que o bonsai naturalista só se deixar crescer, igual uma árvore na natureza. Mas não é bem assim. E uma árvore na natureza, ela cresce, mas ela tem a forma de construir os seus galhos. E o bonsai naturalista, uma planta naturalista, você vai ter que moldar esses galhos, você vai ter que fazer esses galhos. Porque aqui ele não vai ficar igual na natureza de jeito nenhum. Você fazer ele num vaso, né, numa bacia grande, enfim. Ele vai ter seus porém. Então, eu já vi várias pessoas, vários mestres, certo? Falar sobre isso. Apesar de eu não gostar de chamar ninguém de mestre, mas hoje eu vou explicar para vocês por que eu não gosto de chamar ninguém de mestre. Mas igual assim, só para terminar. Eu já vi várias pessoas, né, vários bonsaístas aí, professores gabaritados,
dizerem, né, professores que são referência aqui no Brasil. Não vou citar nome porque não vem o caso. Que o bonsai naturalista, ele também tem seus porém, dá trabalho também. Você tem que estilizar também. Muitas vezes você tem que tirar galho, igual eu fiz aqui um exemplozinho para vocês. Tirar galho, e enfim. Não é assim tão simples a confecção de um bonsai naturalista, beleza? Mas eu gosto muito. Detalhe, eu havia falado lá no começo do meu canal sobre esse lance, né, da gente chamar pessoas de mestre, né? Eu falei lá, e inclusive eu falo de novo, assim, conselho de amigo, tá? Não é conselho nem de professor, que eu não sou professor, mas é conselho de amigo. Nunca chame ninguém de mestre. Sabe por quê? Que primeiramente, mestre é só Deus, né? E segundamente, o único mestre, cara, que é considerado mestre aqui no Brasil foi o Hidaka. Ele, a comunidade dos bonsaístas todinho respeita esse senhor e muito. Ele está vivo no coração de muita gente, certo? Então, o que acontece? Por que que eu não gosto de chamar ninguém de mestre? Eu não gosto de chamar ninguém de mestre, porque quando você chama alguém de mestre, primeiramente, a pessoa muitas vezes ela se sente acanhada, ela não gosta de ser chamada de mestre. Eu já vi várias pessoas, sabe, tá dando aula e às vezes ela recebe uma mensagem, a pessoa fala, ô fulano mestre. Ele falou, não chamo de mestre, não, eu não sou mestre. Então, por que que a gente não deve chamar as pessoas de mestre? Não que é errado chamar, não é errado. Mas assim, primeiramente, quando você chama alguém de mestre, em primeiro lugar, a pessoa, muitas vezes, ela não gosta de ser chamada de mestre, porque ela muitas vezes não se sente, não se acha digno, certo? Ela não se acha digno de ser chamada de mestre. E segundo, a partir do momento que você chama uma pessoa de mestre, você está dando uma carga muito grande, uma responsabilidade muito grande para aquela pessoa. Então aquela pessoa carrega um peso, um fardo muito, muito grande. Tem algumas que parece que gosta, né? Mas a maioria não gosta, certo? Então assim, eu chamo a pessoa de professor, chamo a pessoa de artista, né? Eu tenho professor meu aqui, tá? Que são verdadeiros artistas. E por mais mestre que elas são, que eu acho que elas são, eu não chamo elas de mestre. E não devo chamar elas de mestre. Entendeu? Até eu estava conversando sobre esse assunto com um professor meu. Ele é um professor e um grande artista. Tá? Ele falou, ó, professor sim, mestre não. Tá beleza? Então é isso. É isso que eu queria passar para vocês, tá? A respeito dessas plantas de hoje, né, desse tema de hoje. Se você gostou do tema, dá um joinha pra gente, tá ok? Fiquem com Deus, um abraço, muito obrigado por vocês prestigiarem o nosso canal e até o próximo vídeo. Tchau, tchau.